Detalhe importante que está marcado na história. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 10 minutos mais 5 tolerância. Muito obrigado, presidente, senador Girão, senador Eduardo Girão. Vejo aqui também o meu colega parlamentar, deputado General Girão, para evitar a confusão entre os dois, que são amigos meus e grandes batalhadores, como todos os demais deputados e senadores que eu vejo nesta manhã aqui. Eu quero abrir dizendo, senador Girão, que, assim como Vossa Excelência, também sou independente e mantive a independência ao longo de todo esse mandato e tive este compromisso assumido junto aos meus eleitores durante o período do segundo turno, quando apoiei Jair Bolsonaro contra o PT, como já havia feito em 2018, comprometendo-me a manter a independência no meu trabalho parlamentar. E eu quero abrir dizendo isso porque esta audiência aqui não se trata de uma audiência ideológica de A contra B. Se tivéssemos abusos de autoridade sendo cometidos contra aqueles que estão do outro lado do corredor, na esquerda, pode até ser que alguns dos que estão aqui não estivessem conosco, é da vida, mas eu tenho convicção que a maioria estaria defendendo as mesmas posições em razão de entenderem que está acima da postura ideológica de cada um a defesa do Estado de Direito, da democracia e das nossas liberdades. Não é possível que assistamos impassíveis o que está acontecendo nesse momento no nosso país, com uma corte se sobrepondo aos demais poderes e, no caso do Poder Legislativo, com a omissão e conivência dos parlamentares, tanto deputados e senadores, com exceções. É importante que nós assumamos o nosso papel. Porque se hoje nós vemos pessoas diante de quartéis pedindo socorro, senhor presidente, é porque elas perderam a esperança e a fé na política, na Câmara, no Senado da República. Temos de admitir que estamos mal e muito mal na fita. Para usar uma expressão que talvez seja um pouco antiga nesse tempo digital. Nós aqui, como parlamentares, falhamos. E não quero aqui isentar ninguém de culpa, ainda que muitos de nós tenhamos lutado bravamente ao longo desses 4 anos. A Câmara dos Deputados falhou quando deixou prender um parlamentar, por mais abjetas e absurdas que fossem suas manifestações, por crime de opinião. A Câmara errou quando, solto, Luiz Inácio Lula da Silva não aprovou a volta da prisão após condenação em segunda instância e remeteu ao Senado o projeto. Aliás, o próprio Senado tem iniciativa semelhante, se errou também, para que o ladrão voltasse à cadeia e não pudesse vir a ser candidato depois da anulação dos seus processos. A Câmara errou, deputado Ottoni, quando permitiu que o Poder Judiciário adentrasse inclusive os seus recintos para exercer pressão política sobre parlamentares e líderes partidários num tema que não importa se você é a favor ou contra o voto impresso, não é de competência do Poder Judiciário ficar dando a sua opinião. Aliás, não só nesse tema, como em muitos outros. O Poder Judiciário, na sua mais alta cúpula, é importante diferenciar porque há uma indignação enorme na primeira e segunda instâncias contra o que vem acontecendo na alta cúpula do Poder Judiciário. Mas, diferentemente da alta cúpula, as instâncias inferiores estão se contendo e respeitando a lei orgânica na magistratura. Ao passo que os ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral sentem-se à vontade, inclusive para irem a Nova York fazer palanque político e recusarem o convite da mais alta casa da democracia representativa, que é o Senado da República, para responder a questionamentos e se manifestarem.
pior do que isso, além de se manifestarem fora dos autos sobre processos em curso e fazerem manifestações políticas, o que não faz parte do métier de um ministro da Suprema Corte ou de qualquer magistrado, ainda calam aqueles que têm por dever de ofício a condição de livremente se expressar numa tribuna da Câmara dos Deputados ou por extensão nas redes sociais, onde quer que seja. Termos parlamentares censurados, com restrições às suas liberdades por crime de opinião, é inadmissível numa democracia. E é por isso que já não podemos dizer que vivemos, senador Marcos Duval, numa democracia plena no nosso Brasil. A ruptura já aconteceu. Onde já se viu um parlamentar ter medo de manifestar? E como eu tenho dito, esta restrição de liberdades não é ideológica. Se hoje atinge a direita, amanhã, por que não, vai atingir a esquerda. E é por isso que tivemos um enorme sucesso na coleta das assinaturas para uma CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, com 181 parlamentares signatários e já com 193 deputados federais declarando publicamente o seu apoio. E a lista ainda está aberta para quem quiser declarar o seu apoio, em que pese o requerimento já estar protocolado. No entanto, para talvez surpresa de muitos, a Câmara dos Deputados, como tantos outros papéis, não vem cumprindo o seu papel de investigar. E hoje, essa falta de cumprimento do seu papel de investigar está sendo utilizada como desculpa para protelar a abertura dos trabalhos da CPI do abuso de autoridade. Temos uma CPI protocolada em 2019 ainda não despachada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 CPIs protocoladas em 2019 ainda não despachadas. E em 2020 mais uma, e neste ano a 9ª. A nossa CPI é a 10ª. E agora se está criando essa desculpa de que só podem funcionar 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados para evitar a instalação desta. O que é uma desculpa também esfarrapada, porque é possível não apenas que as 5 funcionem concomitantemente e sejam instaladas e despachadas, se houver fato determinado, é claro, porque nem essa análise ainda foi feita, de imediato, e as demais por resolução aprovada por maioria dos membros da Câmara dos Deputados também podem vir a ser instalados, porque não há um limite aprovado pelo plenário. Ou seja, não existe desculpa para não começar imediatamente os trabalhos da CPI na Câmara dos Deputados. E a CPI é o melhor instrumento para isso, porque por meio da CPI, por meio da investigação dos atos de abuso de autoridade, conforme tipificados pela lei, aprovado pelo Congresso desta República, ficará muito claro como houve, ao longo deste período, excessos que desequilibraram a disputa eleitoral. Isso está muito claro. E repito, eu não tenho compromisso com o erro e também não tenho compromisso com nenhum tipo de tese que está sendo ventilada. Eu tenho compromisso com fatos e com dados, eu quero vê-los para que com provas irrefutáveis eu possa dizer tomei conclusão A ou tomei conclusão B. Agora, dizer que não se pode contestar processo eleitoral, eu me sinto em Cuba. Eu me sinto na Rússia, na Coreia do Norte. Lá não se pode contestar pleito eleitoral, processo eleitoral. Se eu concordo ou não discordo, ou discordo, perdão, com as contestações feitas é outro assunto. Mas a Corte precisa dar resposta aos questionamentos feitos e não, pelo contrário, acusar de litigância de má-fé ou perseguir aqueles que têm
questionamentos, ainda mais se forem legítimos. Não é possível aquilo que está previsto na lei como alternativa para os contendores de uma disputa eleitoral, como meios de contestação, não ser apreciado. Até porque, ainda que não resulte em algo mais grave, uma anulação de eleição, que é algo muito trágico para uma democracia e algo que devemos evitar sempre e ao máximo, ainda que aconteça em nações envolvidas, como recentemente mesmo, há menos de um mês, a Prefeitura de Berlim, na Alemanha, cancelou uma disputa eleitoral municipal e mandou que seus candidatos refizessem as campanhas e refizessem a candidatura, mas ainda que não se chegue a esta conclusão drástica e, digo, muito drástica e que não se deve desejar, muito indesejável, ainda que seja esse o resultado, é preciso lembrar que quaisquer contestações acabam somando-se ao processo eleitoral sob a forma de aprimoramentos futuros. Não existe sistema eleitoral no mundo 100% imune à fraude. Jamais vai existir. Onde tem ser humano, há problema. E etchala lei, etchala trampa. Não é assim que se fala? É preciso sempre melhorar a lei, melhorar o processo. E nós vivemos um período, eu já dizia, como deputado estadual, preciso recuperar esses discursos que fiz na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que nós temos um problema muito grave no Brasil, que é o fato de uma única corte, o Tribunal Superior Eleitoral, tomar conta de todo o processo. Desde o planejamento, passando pela organização, até a execução, depois a apuração dos votos, a totalização dos resultados, a proclamação do vencedor, e é a própria instância quem se recorre em caso de dúvida, e agora quando se recorre ainda diz você não pode concorrer, tome multa. Que segurança jurídica nós teremos daqui para frente com isso? Eu já dizia lá atrás, faz muitos anos, a respeito desse problema institucional que nós temos. E aqui, e na época, muitos dos que hoje são ministros do Tribunal Superior Eleitoral sequer o eram. Ou seja, não é uma crítica pessoal, é uma crítica ao sistema institucional. E se nós, como parlamentares, não pudermos nos debruçar sobre isso, para que mesmo nós servimos? Essa corte que nós vemos no Brasil já está fechando o Congresso Nacional. Já está fechando o Congresso Nacional. Por isso, senhoras e senhores, eu vejo com muito ânimo nos últimos dias a reação que está sendo criada na Câmara dos Deputados. É preciso ter neste momento realismo, mas também otimismo com o momento que estamos vivendo. Pois vejo muitos parlamentares despertando para esta situação, muitos espontaneamente ou conscientemente, e outros tantos porque provocados pela população que começou a entender que se não for por vias do Congresso Nacional, não há outro caminho numa democracia representativa, num Estado liberal. É por meio do parlamento. E fico muito contente, senador, em ouvir de colegas parlamentares nesta alta casa da nossa República que há a conversa, quem sabe, passe-se a execução e a consolidação dessa conversa, de aproveitar a CPI da Câmara dos Deputados e transformá-la em uma comissão parlamentar mista de investigação, incluindo senadores e passando a atuar em conjunto o Congresso Nacional para tratar desses temas do abuso de autoridade. Porque sim, a Câmara tem o poder de investigar os abusos de autoridade e por isso mesmo o requerimento de CPI teve tanto sucesso e não foi contestado. Salvo um ou outro parlamentar que talvez por um ou outro motivo também tenha se manifestado contrariamente à assinatura, aqueles que assinaram e mesmo muitos que não assinaram, reconheceram o caráter constitucional do direito da minoria parlamentar de protocolar uma CPI, senador Duval, para investigar abuso de autoridade, estão muito bem definidos nos fatos determinados. A busca e a apreensão a empresários que sequer têm prerrogativa de foro.
Censura prévia a meios de comunicação e a parlamentares que gozam de imunidade parlamentar, ferindo a liberdade de imprensa e a liberdade política. E os bloqueios de contas a empresas por supostas manifestações e supostos atos antidemocráticos sem quaisquer compromissos com o devido processo legal por parte daqueles que bloquearam as contas dessas empresas. Os fatos determinados estão aí. A prerrogativa constitucional da Câmara dos Deputados de investigar está consolidada. Agora, o Senado da República, para concluir, presidente Girão, o Senado da República é quem tem o poder de julgar. A Câmara tem o poder de investigar, como o Senado, inclusive, também tem. Tem as suas CPIs, tem os seus instrumentos. Somando-se os esforços de Câmara e Senado, nós agilizamos esse processo. Agilizamos esse processo. E se há quaisquer dúvidas sobre uma eventual instalação de uma CPMI, porque neste caso o Congresso Nacional, que precisa despachar por meio do seu presidente, senador Rodrigo Pacheco, elas se esboroaram com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do próprio ministro Barroso, de que CPI e, obviamente, por decorrência, CPMIs, são legítimos direitos da minoria parlamentar e precisam ser instalados imediatamente atingidos os seus requisitos e pressupostos constitucionais, legais e regimentais. Por isso, senhor presidente, eu deixo aqui a bola, então, no campo do Senado da República, que pode imediatamente ajudar a recolher essas assinaturas e transformar esta CPI, que já poderia estar instalada e vamos continuar cobrando para que seja instalada pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, com o mais rápido esforço de todos nós para que ela aconteça em uma CPMI e ter assim o esforço concentrado de toda a Casa Legislativa Nacional, ou seja, o seu Congresso, em cima desses abusos de autoridade que precisam cessar já. Basta, chega, não é nada contra o Poder Judiciário, pelo contrário, é a favor do Poder Judiciário e de ele se reenquadrar dentro da Constituição, a favor também do Poder Legislativo, para que ele recobre as suas prerrogativas e o seu respeito junto à população brasileira, porque uma democracia sem um parlamento forte, respeitado pela sua população, não é uma democracia. Obrigado, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, deputado federal Marcel Van Hatten, o autor